A dor do outro, a indignidade do irmão, não pode ser adiada ou submetida a protocolos. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 13, versículos do 10 ao 17. Meus irmãos e minhas irmãs, a vida, em sua tapeçaria complexa, nos tece continuamente em relações. Desde o primeiro sopro, nós somos inseridos em uma teia de conexões que nos definem e também nos moldam. No entanto, a mais profunda e transformadora dessas relações é aquela que nos une ao Criador e, por consequência, uns aos outros. As leituras da liturgia de hoje são como dois feixes de luz que se encontram, revelam a beleza e a responsabilidade de nossa filiação divina, nos convidando a uma comunhão que transcende o meramente humano e nos impele à solidariedade em todas as dores. A primeira leitura da carta de São Paulo aos Romanos assinala a nossa verdadeira identidade em Cristo. Após nos ter libertado do jugo do pecado, o apóstolo São Paulo agora nos revela a plenitude da vida no Espírito. Ele nos recorda, portanto, irmãos, não somos devedores à carne, para vivermos segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Carta aos Romanos, capítulo 8, versículos 12 e 13. Observe que a carne aqui representa não o corpo físico, mas a natureza humana caída, inclinada ao pecado, enquanto o Espírito é a força divina que nos impulsiona à vida. É nesse contexto que São Paulo declara nossa mais sublime dignidade. Nós somos guiados pelo Espírito de Deus, nós somos filhos de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 14. Nós não recebemos um espírito de escravidão, do grego pneuma douleias, para vivermos novamente no medo, mas um espírito de adoção de filhos, do grego pneuma huiotesias, pelo qual nós clamamos Abba, Pai, como está escrito em Romanos 8, versículo 15. A huiotesias não é uma filiação de segunda categoria, ela nos confere plenos direitos de herdeiros. Observe que a nossa condição de filhos adotivos não corresponde à diminuição, pois nós somos plenamente herdeiros. E a certeza dessa filiação não é uma suposição, mas uma verdade atestada pelo próprio Deus. O próprio Espírito dá testemunho ao nosso espírito de que somos filhos de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 16. Este dinamismo de cooperação entre o Espírito Criador e a centelha divina em nosso coração é justamente a raiz de nossa identidade pessoal e de nossas relações interpessoais. Meus irmãos e minhas irmãs, ela solidifica nossa divina parentela, que por sua vez enraiza nossa inegável fraternidade universal. Somos filhos de Deus. Mas ainda, nessa carta de São Paulo aos Romanos, nós podemos entender que, sendo filhos, somos herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo, se de fato participamos de seus sofrimentos para participar também de sua glória. Romanos capítulo 8, versículo 17. A participação nos sofrimentos de Cristo não é uma condição para a herança, mas uma consequência da vida no Espírito. É um convite a abraçar a solidariedade de Cristo com a humanidade sofredora. Santo Atanásio, em seu texto sobre a encarnação do Verbo, já afirmava que o Verbo se fez homem para que o homem se tornasse Deus por adoção, ou seja, para nos divinizar, nos fazendo participantes da natureza divina através do Espírito. Saindo do plano glorioso de nossa filiação, o Evangelho de São Lucas hoje nos conduz a uma cena íntima e poderosa de restauração da dignidade. Nós vemos que em pleno dia de sábado,
Jesus está ensinando na sinagoga e vê uma mulher que há 18 anos estava com espírito de enfermidade e vivia encurvada e não podia de modo algum endireitar-se. São Lucas capítulo 13, versículo 11. O termo sunkemptousa, que significa encurvada, descreve aqui uma postura totalmente curvada, como se estivesse sob um peso imenso. Jesus, movido por uma compaixão que ignora as barreiras legalistas, chama aquela mulher, impõe as mãos e declara: mulher, estás livre da tua enfermidade. São Lucas capítulo 13, versículo 12. Veja que imediatamente ela se endireitou e começou a glorificar a Deus. A palavra endireitou-se significa, nesse contexto, ser restaurada, reerguida, ter sua postura física e implicitamente sua dignidade plenamente recuperada. Meus irmãos e minhas irmãs, observem que esta mulher, que por 18 anos viveu como um animal curvada ao chão, era uma filha de Abraão. E é essa a identidade que Jesus defende perante a indignação do chefe da sinagoga. A indignação do chefe da sinagoga é notada pela crítica feita a Jesus por curar no sábado, priorizando a lei sobre a vida. Lucas capítulo 13, versículo 14. Veja que a reação natural de Jesus visa restaurar essa mulher em sua dignidade filial e devolver a ela a possibilidade de caminhar de cabeça erguida, como convém aos herdeiros. A hipocrisia do chefe da sinagoga, que desamarra seu boi e jumento no sábado para levá-los à água, mas condena a libertação de uma mulher doente, é exposta por Jesus. Ele questiona: e esta filha de Abraão que Satanás tem mantido presa por 18 anos, não deveria ser liberta desse laço em dia de sábado? São Lucas capítulo 13, versículo 16. A ação de libertar dessa mulher do laço de Satanás é a verdadeira observância do sábado, que é feito para o homem e não o homem para o sábado. Santo Irineu de Lyon, em sua obra Diversos Aereses, argumentava que a nova aliança supera a letra da lei mosaica. Buscando seu espírito de amor e justiça, o magistério da Santa Igreja, em seu catecismo, no número 2173, nos recorda que o sábado foi feito para o descanso e o culto a Deus, e Jesus o interpreta como o dia de fazer o bem. Meus irmãos e minhas irmãs, é importante não julgar demasiado depressa este chefe da sinagoga. Por quê? Porque talvez nos assemelhemos mais a ele do que ao Senhor Jesus. Quantas vezes também nós nos preocupamos mais com a boa ordem de nosso sistema, com rituais, com a aparência de piedade, e muito menos nos deixamos desestabilizar pelo sofrimento. A dor do outro, a indignidade do irmão, não pode ser adiada ou submetida a protocolos. A cura e a restauração da dignidade são prioritárias, inclusive a devoção formal. O Espírito que habita em nós nos impele a ver no rosto do sofredor o rosto de um irmão, de uma filha de Abraão, de um filho de Deus. Essa filiação nos convoca a uma fraternidade universal, a uma solidariedade, a unir-se ao outro, que se torna real na participação dos sofrimentos. Sofrer com quem sofre. Que nós possamos nessa liturgia, pois, pedir ao Espírito que nos liberte da mentalidade da carne, que nos curva sobre nós mesmos, que nos torna cegos à dor dos outros, e que o Senhor nos capacite a viver mediante o Espírito, sob cuja pressão nos tornamos solidários com os sofrimentos de todos. Que a graça divina nos faça caminhar como herdeiros de Deus, com a cabeça erguida, mas com o coração inclinado à compaixão. Que a nossa fé nos impulsione a endireitar o que está curvado, a libertar o que está preso, a curar o que está enfermo, para que a dignidade de cada filho e filha de Deus seja plenamente restaurada e a glória do Pai seja manifestada através de nós. Uma santa e abençoada segunda-feira para você e sua família. Que Deus te abençoe em nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e misericórdia.